acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia.
Graça e paz, amada igreja. Hoje, dia 12 de abril, culto da manhã. Estamos iniciando mais um momento de louvor, adoração ao nosso Deus. Quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo este culto, aí onde você está, na sua casa, pelo seu celular, pelo seu notebook, enfim. Queremos rogar a Deus que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós e tenhamos um culto maravilhoso na presença do Senhor. Hoje esse culto vai ser bem interativo, vocês vão assistir e vão perceber todo o carinho e a dedicação do nosso irmão Ronaldo e cada membro da igreja que estará participando hoje se dedicaram para fazer para você um culto maravilhoso, que você se sinta confortado, que você se sinta presenteado por toda a nossa equipe da Igreja Batista Boas Novas de Jardim Brasil. É um culto de Páscoa. Hoje comemoramos a Páscoa do Senhor. Então, esse culto será bastante interativo. Vocês vão gostar. Que Deus os abençoe e tenhamos um maravilhoso momento de louvor e adoração ao nosso Deus.
agora nosso culto especial de Páscoa. Vamos orar agradecendo por esse dia maravilhoso. Senhor Deus, estamos na tua santa presença. Esse culto é um culto que o Senhor será louvado, engrandecido, exaltado. Nesta manhã queremos te cultuar, te bendizer. Um culto onde vamos tratar sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa, Páscoa de Cristo Jesus. A Páscoa do Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressurgiu e vive está, para que nele tivéssemos vida e vida em abundância. Receba tudo que aqui vai ser feito nesta manhã, como adoração do mais profundo do nosso coração. Nós te agradecemos e rogamos que cada pessoa que estiver assistindo esse culto possa despreocupar os seus corações, estarem atentas e concentradas na sua palavra, que será ministrada de diversas formas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter algumas apresentações para contar a mais bela história. O que é a Páscoa? Vamos descobrir juntos? Páscoa é libertação. Páscoa é passagem, é libertação. Do povo hebreu no Egito, livre da escravidão. Seguindo o líder Moisés, cruzando o Mar Vermelho, rumando com esperança à terra da promissão. Páscoa é passagem, é libertação. Do Cristo em seu sacrifício, livre na ressurreição, conclamando a humanidade a praticar caridade, vivenciando humildade, fé e pacificação. Páscoa é passagem, é libertação. Sigamos Moisés e Cristo nessa divina missão, vencendo o ódio, a soberba numa vida de união, espalhando a boa nova da vitória, do amor, do triunfo, do perdão. Páscoa é passagem, é libertação. Jesus foi uma criança, assim como eu sou. Sorriu e brincou e se entregou numa cruz por nós. Jesus também foi menino, assim como eu já fui. Correu como eu corri, brincou como eu brinquei, sorriu como eu sorri e chorou como eu chorei. Jesus também foi menino, assim como eu já fui. Sorriu como eu sorri, brincou como eu brinquei, sorriu
Vamos todos cantar juntos ao único que é digno de todo louvor? Jesus se entregou numa cruz por amor a nós. Como é bom ter um Deus de amor. Tantas dores
Escute com atenção agora a palavra de Deus através do pastor. Bênção, né, meus irmãos? Tudo que já aconteceu até agora. Culto maravilhoso. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, meus irmãos, que se dedicaram no cuidado e se doaram para que esse culto fosse um culto maravilhoso. Vamos orar nesse momento agora para que o Senhor venha sobre nós com a sua graça, a sua bondade e possamos estudar um pouco da palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. Esse é o momento agora que vamos parar para meditar na sua santa e bendita palavra. Hoje, como já falei e como já foi visto por tudo que até aqui aconteceu, estamos comemorando a Páscoa do Senhor Jesus. Para nós cristãos, a Páscoa de Cristo. Para tantas outras pessoas, tem outro sentido, mas é sobre isso que queremos falar nesta manhã. Do real significado da Páscoa. Que o teu Espírito Santo, que é quem instruiu homens a escrever a sua palavra, seja Ele mesmo a nos instruir, pelas suas misericórdias, a compreender essa santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tema para hoje, eu quero apresentar a consciência do que foi a Páscoa. Então, a primeira Páscoa. Onde está isso na Bíblia e como que começou, como deu início à primeira Páscoa? A gente vê nos dias de hoje uma deturpação do símbolo da Páscoa. Não a Páscoa propriamente dita, mas o símbolo dela. Nós temos hoje uma Páscoa comercial, uma Páscoa que vende um produto, que vende, na verdade, dois produtos. A imagem de um coelho, simbolizando a Páscoa, e ovos de chocolate, simbolizando também essa Páscoa. Irmãos, isso é totalmente comercial. Eu não estou aqui para criticar ou para dizer que sou contra isso. Não, isso não cabe a mim. Mas eu estou aqui sim para defender o que a Bíblia diz da Páscoa, o que significa verdadeiramente a Páscoa. Então, a primeira Páscoa, ela se deu há 3.500 anos atrás, quando Deus libertou o seu povo, o povo judeu, da escravidão do Egito. Vamos ler juntos Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 14. Nós vamos entender o símbolo dessa Páscoa. Vou estar lendo na versão NVI, de 1 a 14, Êxodo 12, de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito.
Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas a assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Olha que interessante. A Páscoa, ela se deu ali como um propósito. Propósito de libertação do povo judeu que estava cativo no Egito. A ordem do Senhor para os judeus naquela noite, como acabamos de ver, era para que todos ficassem dentro de casa, pois se cumpriria naquele momento a 10ª praga. O anjo da morte passaria nas casas de todos os moradores do Egito, de todo mundo, egípcio e judeu. E nas casas que não tivessem o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, nos batentes da porta, ele entraria e ceifaria o filho primogênito daquela família. Olha que interessante, né? O povo estava em isolamento, como nós hoje estamos em isolamento. A Páscoa judaica se deu um pedido do Senhor de se isolarem dentro de suas casas, assim como nós estamos. Porque o anjo do Senhor passaria naquele momento para ceifar na 10ª praga os filhos primogênitos dos homens e dos animais. Pois bem, naquela madrugada, Faraó e todo o seu povo acordaram em prantos pelo que ocorrera. Então, em meio aos prantos e angústias, vendo seus filhos primogênitos mortos, Faraó definitivamente liberta os judeus do cativeiro. Assim foi instituída então a primeira Páscoa. Essa saída do povo se deu como o símbolo pascal, liberdade.
saíram daquele momento de 400 anos de cativeiro, de escravidão no Egito. Eu quero dizer para vocês que há muita semelhança da Páscoa judaica com a Páscoa cristã. Por que semelhanças? Eu vejo os elementos daquela Páscoa. Foi necessário um cordeiro para ser sacrificado. O sangue desse cordeiro para ser passado pelos batentes das portas para simbolizar um sinal de liberdade, de não serem mortos os filhos daqueles que naquela casa tinha o sangue no batente. Nós vemos a morte de primogênitos e nós vemos também a libertação da escravidão. São símbolos, 4 símbolos, 4 situações que também aconteceram na Páscoa cristã. Na Páscoa judaica, o povo foi libertado da escravidão do Egito. Mais tarde nós vemos que na história de Israel eles sofreram muitas outras privações como nação. A mais grave dessas, após o cativeiro egípcio, foi o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Mas, meus irmãos queridos, amados amigos, a Páscoa cristã nos ensina que todo o processo dela liberta, não de uma única vez, ou de uma situação como foi essa lá no Egito, mas ela liberta para todo sempre. Vamos ver esses símbolos e vamos ver a Páscoa cristã. O Cordeiro dos Judeus, que foi oferecido lá naquele momento para a libertação do cativeiro egípcio, e futuramente muitos outros cordeiros continuaram sendo oferecidos para perdão de pecados do povo, pecados pontuais, pecados que aconteciam durante a vida das pessoas. Existiam momentos próprios para que o povo se arrependesse dos seus pecados e levasse um sacrifício ao sacerdote para entregar a Deus pedindo perdão pelos pecados cometidos. Então, existiam esses cordeiros, eles perdoavam pecados pontuais. Mas dentro da Páscoa cristã, também temos um cordeiro. João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, esse foi imolado naquela cruz, entregue como único e definitivo sacrifício para tirar os pecados de uma vez por todas de todo aquele que crer em seu nome. Começa agora as diferenças da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Então o Cordeiro pascal judaico livrou naquele momento o sangue daquele cordeiro, passado nos umbrais das portas, livrou os filhos dos judeus naquele momento, daquele anjo da morte.
Mas o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos livra da morte eterna, purificando-nos dos nossos pecados definitivamente. Assim como foi o sacrifício também de um primogênito no Egito, Deus também entregou o seu filho primogênito como sacrifício para libertar todos os que creem em seu nome. Lá no Egito, morreram os filhos primogênitos dos egípcios. Mas aqui, na Páscoa cristã, morreu o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, como único sacrifício para libertar toda a geração que vive crendo em Jesus Cristo. E pensando nisso, nós vemos também a liberdade que os judeus tiveram após aquele momento. No dia seguinte, eles saíram, os egípcios, angustiados pela perda dos seus filhos, repudiaram os judeus e eles foram saindo, correndo. Por isso que o texto diz, o cinto afivelado, a sandália no pé, o cajado na mão, para ir rápido embora. E aí sim, eles saíram, pediram aos judeus, aos egípcios que dessem a eles pertences para que eles pudessem ir embora, e foi-lhe dados roupas e bens, tesouros, coisas do gênero, e eles saíram correndo para a liberdade. Liberdade essa que, na história, como falei, não durou para sempre. Mas já em Cristo Jesus, a liberdade que temos, ela nos livra das garras do maligno. Essa liberdade nos livra da condenação da morte, nos livra da perdição eterna e nos presenteia a desfrutar da vida eterna. Nos dá condições de sermos filhos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus, melhor dizendo, para que ao seu lado pudéssemos viver para a eternidade, glorificando a Deus e Pai e desfrutando desta eternidade, aonde não haverá mais dores e choros e doenças e pandemias, enfim, nenhum mal haverá mais. Então, louvado seja o nome do nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz, mas não ficou ali. Ressurgiu ao terceiro dia, para que nele tivéssemos vida em abundância. E aqui entra, irmãos, o principal fator que estabelece de forma íntegra e completa o sentido da Páscoa cristã. Jesus Cristo não continuou morto. Quantos homens já viveram, líderes religiosos, outras pessoas já morreram, pregaram seus ideais, suas ideologias, suas crenças, e quando chegaram o tempo da sua morte, findou a sua história. Mas, irmãos, Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia.
E a ressurreição, sim, é o principal símbolo da Páscoa para nós cristãos. Porque, pode levar, porque a ressurreição, ela dá a vitória a Cristo Jesus. Ela dá ao Evangelho a segurança que nós precisamos ter, de que o nosso Cordeiro Pascal não morreu definitivamente. O nosso Cordeiro Pascal venceu a morte. O nosso Cordeiro Pascal saiu do túmulo e vivo está. Ele é esse Cordeiro de Deus que voltou da morte para tirar o pecado do mundo, ou seja, para tirar o meu pecado, para tirar o seu pecado. Por isso que o sentido da Páscoa cristã é muito mais intenso do que o sentido da Páscoa judaica e muito mais intenso do que o sentido da Páscoa comercial que temos hoje. Hoje temos uma Páscoa puramente regada a fantasias. Mas, queridos, a Páscoa cristã dá significado para a existência da raça humana. Porque aquele que em vida crer nisso, crer nesse Cordeiro Pascal, crer no seu sacrifício vicário na cruz, crer no arrependimento dos nossos pecados nele, que ele pagou e carregou sobre si naquela cruz a nossa culpa, e que nele nós somos libertos desta culpa, e somos convidados através dele a uma nova vida em Cristo. Nós somos libertos, irmãos, definitivamente, não de um cativeiro que pode voltar a nos escravizar, como foi ao povo judeu. Anos à frente foram de novo cativos de Babilônia. Nós não, irmãos. Todo aquele que confessar Jesus está liberto para sempre. E onde nós vamos entender isso? Após a nossa morte. Após a morte física, todos nós que morremos crendo neste Deus, crendo neste Cordeiro Pascal, viveremos novamente. O próprio João, no capítulo 14, diz isso. Ele diz, daquele que viver e crer nesse Cristo, e em toda a sua existência viver crendo nisso, ainda que morra, viverá. Porque creu no nome do Filho unigênito de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. Eu quero finalizar aqui fazendo um convite a você. Se você está firme na sua fé em Cristo Jesus, não estou falando numa igreja, estou falando em Cristo Jesus. Se você crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, continue firme, caminhando conforme Ele ensina na sua palavra. Não esmoreça a sua fé. Se você está vivendo um momento de dúvidas, de enfraquecimento da sua fé, se você está com a sua fé abalada, você não está firme na sua experiência de vida cristã, hoje é a hora de considerar isso. Hoje, domingo, dia 12 de abril, irmão, é hora de reconsiderar e entender
que isso não é brincadeira. O sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você, é coisa séria. Pensa comigo, meu irmão. Jesus não precisava passar por isso, mas por amor a nós ele passou. Olha o sentido disso. Será que isso já não é suficiente para fazer você entender aquilo que você já conhece, já sabe acerca do Evangelho? E voltar para os braços do Senhor? Então, se você está titubeando da sua fé, agora é hora de se reconciliar de novo com Jesus. Aí mesmo no seu lugar, onde você está ouvindo essa mensagem, reconcilie-se com Cristo Jesus. E o terceiro convite é a você que está nos ouvindo e ainda não teve essa experiência. O que é a experiência de conversão, meu irmão, meu amigo? A experiência de conversão é entender não só essa simbologia que nós falamos nesta mensagem, porque ela tem um sentido para quem crê, mas para quem não crê é só símbolos. Eu queria convidar você a entender, a começar em você, que você não é fruto do acaso, você não está no mundo à toa, você não chegou aqui do nada só pela fertilização entre o seu pai e sua mãe, a fecundação, e você apareceu. Não, você não está aqui por um acaso. E realmente você tem um propósito de estar nesse mundo. E esse propósito não é só viver, ter, conquistar e comprar e vender e obter coisas e morrer e acabou. Não, a vida não acaba assim. Você precisa entender, meu amigo, que sim, esse mundo espiritual existe, que existe um Deus criador, existiu o pecado que separou lá no Éden o homem desse Deus, e por conta desse pecado nós todos nos tornamos pecadores, gerados no fruto do pecado, e por conta desse pecado que é impossível voltar a se relacionar com Deus, Deus envia Jesus Cristo como Cordeiro Pascal para morrer em nosso lugar e nos dar vida em abundância novamente. Então é entender o símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo como libertador daquele ato de pecado cometido no Éden, e que eu não sou autossuficiente em mim mesmo, eu preciso sim de Jesus Cristo para me libertar dos meus pecados, pois esses pecados estão, ao que crê, pregados naquela cruz junto com Jesus. Depois eu preciso entender que esse sacrifício feito por mim e por você nos dá liberdade, sim, dessa condição e me restitui a uma vida de propósitos eternos, não só propósitos terrenos, onde o que é terreno vai findar quando eu partir, quando você partir. Então, se você entende tudo isso, você começa a entender a necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é esse o momento que eu quero te convidar para abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando findar a vida, ou se Jesus voltar antes disso, você não será condenado à morte eterna. Mas em Jesus Cristo, você será
convidado a viver uma vida eterna, onde o Senhor estará conosco, nos dando uma vida em abundância, desfrutando da sua santa presença. Isso só pode acontecer no campo espiritual. Isso não acontecerá nesse momento no campo material. Por isso que é por fé que nós temos que crer e pela fé confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque através disso, lá na frente, é que nós vamos desfrutar dessa salvação que nós sempre falamos. Então, se você quer, nesse momento, aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, abaixe sua cabeça e ore junto comigo. Eu vou fazer uma oração bem simples e você aí no seu lugar, você vai repetindo junto comigo essa entrega da sua vida, do seu espírito para o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que preciso de Jesus como meu Senhor e meu libertador. Reconheço que sozinho não tenho capacidade de vencer. Reconheço que minha luta não é terrena e que minha morada eterna não será terrena. Reconheço que para viver eternamente eu preciso abrir mão de preconceitos e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Como aquele que me purificará dos meus pecados e me dará uma nova vida a partir dele mesmo. Muito obrigado, Jesus. A Ti eu oro e entrego o domínio da minha vida nas Tuas mãos. Eu oro em Seu nome. Amém. Irmão, se você fez essa oração junto conosco, você tomou a maior e a melhor atitude que um ser humano pode tomar. Porque você não está cuidando só de si enquanto você está vivendo nesta terra. Você deu espaço para Deus, por meio do seu Santo Espírito, cuidar de você a partir daqui até a eternidade. Que Deus te abençoe e você possa ter um encontro e um compromisso genuíno com Jesus Cristo. Muito obrigado por nos ouvir e que a graça do Senhor seja com todos. Amém.
Bom, é isso. Poderíamos ficar aqui falando o dia inteiro da história de Jesus. Mas a verdade é uma só. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.